Tá, então, eu vou começar do começo. Quando as estrelas nascem. No espaço entre as estrelas, existe vácuo. Mas isso não significa que é totalmente vazio. Tem um monte de partículas viajando e diversas energias passeando por ali. Ainda assim, é bem mais vazio do que qualquer tipo de vácuo artificial que a humanidade tenha conseguido criar até agora. Bom, ao longo do tempo, essas partículas que estão no vácuo, elas podem acabar se atraindo. Isso acontece pela gravidade, às vezes pelo eletromagnetismo, ou porque alguma coisa bateu nelas e fez elas se mexerem. Quando várias partículas se juntam, elas acabam formando uma nuvem de poeira cósmica. Agora, se essa nuvem for grande o bastante, ela pode acabar gerando estrelas. Isso porque a nuvem se mantém pela pressão dos gases que estão dentro dela empurrando para fora, enquanto a gravidade está empurrando para dentro. Agora, se a gravidade ganhar da pressão, tipo porque em algum ponto aqui juntou muita poeira, então vai acontecer o que a gente chama de colapso gravitacional, que é quando muita matéria dessa nuvem se junta no mesmo ponto e acaba formando uma estrela. Agora, uma coisa interessante é que essas nuvens cósmicas são muito, mas muito grandes. E por isso, quando acontece o colapso gravitacional, não é uma estrela que forma, são milhares. Tá, ok, mas e quando é que as estrelas então começam a queimar? Bom, conforme as coisas vão se juntando, a temperatura vai aumentando. É aquela velha relação de pressão e temperatura. Conforme você vai espremendo as coisas, elas vão ficando mais quentes. Agora, quando a gravidade espreme um monte de matéria até ficar super quente, duas coisas legais acontecem. Primeiro, pega fogo. Segundo, a temperatura ajuda a pressão interna a estabilizar esse colapso. Ou seja, a gravidade não consegue mais ganhar. A gravidade tem que parar de espremer as coisas. E assim você termina com uma bola pegando fogo. Tá, mas e por que uma bola? Por que as coisas no espaço sempre se formam em formato de bolas? Isso acontece porque a gravidade age de forma igual e de todas as direções ao mesmo tempo. Se, por exemplo, ela fosse mais forte em duas direções, então ia achatar desse jeito, a gente acaba tendo discos. Mas como ela age por igual de todas as direções, a gente acaba tendo bolinhas. É o equivalente de você amassar uma folha de papel. Você amassa ela com a mesma força por todos os lados e você acaba com uma bolinha. E é assim que as estrelas nascem. Não só as estrelas, no caso, mas hoje a gente está falando de estrelas. Agora, dependendo de quanta matéria que existia na nuvem para formar a estrela, ela pode ser de tipos diferentes. Hoje existem várias formas de classificar as estrelas, pelo brilho, pelo tamanho, pela luminosidade, pela temperatura, pela massa. Mas basicamente a gente pode dizer que existem estrelas anãs, estrelas da sequência principal e estrelas gigantes. Dentre as estrelas anãs, tem as anãs brancas, as marrons e as vermelhas. As anãs brancas geralmente são as que têm maior densidade. É tipo você pegar o Sol e comprimir ele até ele ficar do tamanho da Terra, que é esférica. As anãs brancas são estrelas relativamente pequenas. No geral, elas têm o tamanho de um planeta. E elas começam muito quentes, tipo com 100 mil graus centígrados. Mas com o tempo elas vão esfriando e elas brilham pouco comparado com outras estrelas. Agora, as anãs marrons e vermelhas têm um tamanho mais ou menos parecido, mas a densidade delas é menor do que das estrelas brancas, das anãs brancas. As anãs marrons, por exemplo, elas quase que nem são estrelas. Geralmente elas são um pouco maiores do que Júpiter e brilham muito pouco. Já as anãs vermelhas, dentre as anãs, são as maiores. Mas ainda assim elas brilham tão pouco que quando você olha para o céu à noite, não tem nenhuma visível a olho nu. E em média, essas que são as maiores, né, das anãs, têm 1/3 do tamanho do Sol. Depois, a gente tem as estrelas da sequência principal. As estrelas da sequência principal, olha, a sequência principal é confusa. Ela tem estrelas de todos os tipos. Normalmente, a gente diz que uma estrela está na sequência principal porque ela está, digamos, numa meia-idade. Ela não é nem muito velha, nem muito nova. Mas por hoje, vamos só dizer o seguinte, a estrela de sequência principal mais próxima é o Sol. E a partir daqui, então, começam as estrelas gigantes. As estrelas gigantes variam bastante de cor. As vermelhas são as mais frias, e daí conforme elas vão esquentando, elas vão passando do laranja para o branco e para o azul, que são as mais quentes.
Bom, as estrelas gigantes são centenas de vezes maiores que o Sol e podem ser milhares de vezes mais brilhantes que o Sol. E depois delas ainda tem as supergigantes, que podem ser até 1000 vezes maiores que o Sol e 1 milhão de vezes mais brilhantes. E calma, a gente ainda tem as hipergigantes. Elas são muito raras e muito, mas muito grandes. A maior estrela conhecida pela humanidade até hoje é a Io Scuti, que é quase 2000 vezes maior do que o Sol. Mas apesar do tamanho todo dela, ela tem só tipo umas 10 vezes a massa do Sol. Então a densidade dela é bem menor do que a do Sol. Agora tem uma outra estrela interessante também. Apesar dela não ser a maior em tamanho, a estrela conhecida como R136A1 é a mais brilhante e mais massiva já encontrada. Ela tem 315 vezes a massa do Sol e o brilho dela é equivalente a quase 9 milhões de sóis. E ela é só tipo umas 30 vezes maior que o Sol. Além dessas, a gente ainda tem estrelas de nêutrons, buracos negros e algumas estrelas hipotéticas, tipo as estrelas estranhas, estrelas anãs negras, estrelas de ferro, que ainda não foram observadas. Mas eu vou falar delas algum outro dia. Porque para chegar nelas, eu ainda preciso de um pouco mais de contexto. Até a próxima! Isso acontece... Deixa eu passar a nota. E o vizinho está martelando alguma coisa.